E nesse momento de Páscoa, nesse momento de alegria, nesse momento de vitória, onde nós queremos meditar sobre o tema: Cristo removeu a pedra por nós. E assim seja. Pode sentar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, visitar o túmulo de alguém é algo doloroso. Com certeza, para aquelas mulheres amigas de Jesus, era algo muito doloroso. Com toda certeza, elas não conseguiram dormir naquela noite de sábado. Maria Madalena, Maria, Joana e Salomé, elas deram provas de que não confiaram na ressurreição e nas promessas que Jesus havia feito, assim como os discípulos também não confiaram. Todo aquele episódio da crucificação, aquela dor intensa de Jesus, aquele episódio do enterro de Jesus, da sepultura sendo lacrada com aquela imensa pedra, tudo aquilo foi muito forte, aquilo foi real, aquilo foi doloroso, aquilo foi dramático para aquelas mulheres que tanto amavam Jesus, que acompanhavam Jesus em todos os momentos. Diz o nosso texto que elas compraram aromas, compraram ungüentos e de manhã bem cedinho no domingo foram ao sepulcro porque queriam embalsamar o amigo. Não queriam que aquele corpo se deteriorasse rapidamente. Queriam prestar as últimas homenagens ao seu amigo falecido, ao seu amigo morto. E discutiam no caminho: quem nos removerá aquela grande pedra? A pedra que precisava de 4 homens para ser removida. Queridos irmãos e irmãs, a pedra do sepulcro era muito grande. Mas a pedra do coração, que fazia com que elas não crescem, não lembrassem nas palavras de Jesus, com certeza essa pedra era muito maior, era gigante. A pedra do sepulcro já havia sido removida. Jesus precisou remover aquela pedra não para sair dali, ele tinha poder para atravessá-la, mas removeu a pedra para remover a pedra muito maior, que é a pedra da incredulidade. Deus removeu a pedra. Deus continua removendo a pedra da incredulidade, dando-nos a fé através da sua palavra. Porque a fé é um dom, é o presente que o Espírito Santo nos dá. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 1. Nós sozinhos não temos condições de remover a pedra da incredulidade, porque estamos mortos por causa dos nossos delitos, dos nossos pecados. Precisamos que essa pedra seja removida por Deus, que remove a pedra da incredulidade, a pedra do pecado, a pedra da morte eterna e da condenação eterna. Deus removeu aquela pedra para mostrar ao mundo inteiro que Jesus não estava mais morto, mas que Jesus é um Salvador vivo. E o anjo diz para aquelas mulheres: vão e anunciem aos discípulos e a Pedro, ele está indo adiante de vós, como prometeu, lá para a Galileia. O anjo faz uma menção especial para que elas digam aos discípulos, a todos os conhecidos, mas principalmente a Pedro. Deus tem um cuidado todo especial com aqueles mais fragilizados, com os mais pequeninos. E naquele momento, aquele que tinha sido a rocha, aquele que confessara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que estava mais fragilizado. Exatamente por causa da sua ousadia, do seu ímpeto,
que um pouquinho antes de Jesus ser preso, ele disse: todos aqui podem te abandonar, eu não. E Jesus, conhecendo o coração humano, diz: Pedro, e Jesus diz isso com muito amor. Hoje à noite, antes do galo cantar 2 vezes, você vai me crer 3 vezes. Pedro, ao ver Jesus sendo preso, ouvindo o galo cantar logo após as suas 3 negativas, diz a Bíblia que chora amargamente e vai se esconder. Ele precisa de uma maneira toda especial daquela notícia. A pedra está removida. Ele não está mais aqui. Elas precisavam ir e anunciar a vitória sobre a morte. Ide, dizei, diz o anjo. Entretanto, as mulheres, no primeiro momento, não disseram absolutamente nada. Ficaram confusas, diz o texto, elas ficaram com medo. Ide e dizei. Essa é a ordem que Jesus diz a mim. Essa é a ordem que Jesus dá a mim, a ti e a sua igreja. Ide e dizei ao mundo que eu venci a morte, que eu venci o inferno, que eu venci Satanás. Vençamos os nossos medos, vençamos a vergonha, vençamos a timidez. Nós cremos num Jesus que não está mais morto. Morreu para pagar a dívida de todos os nossos pecados. Como está consumado, completou a sua obra da redenção. Mas ressuscitou para vencer o inferno, a morte e Satanás por nós. A pedra foi removida. Ele é o Salvador ressurrecto. Ele quer continuar removendo as pedras que nos atrapalham, os problemas, nosso estresse. Aliás, o estresse surge diante do temor das incertezas da vida, diante de uma prova, um vestibular. Aliás, vestibular era no meu tempo, hoje é Enem, né? Será que vou passar? Não vou? Para um concurso. Quantas outras pessoas mais qualificadas que eu estarão fazendo esse concurso em busca de um emprego? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Ou talvez no momento de desemprego, e agora como é que eu faço para sustentar a minha família? Para honrar meus compromissos? Assaltos. Quanto temor de assalto! Estamos assaltando todos os dias nas portas das nossas casas. Morte, tanta bala perdida, tanta bala achada, muita gente sendo assassinada diariamente. E aquela coisa de que nunca vai acontecer comigo, a gente vê que não é assim. Dificuldades financeiras, dificuldades conjugais, brigas de relacionamento entre marido e esposa, falta de confiança, traição, vício. O vício pela bebida, pela droga, pela novela, pelo Facebook. Quantos são os vícios que derrubam as pessoas como grandes pedras que as amassam? O luto de um amigo que se foi, de um familiar, que se torna uma grande pedra, porque eu fico removendo uma recordação. Talvez eu poderia ter feito algo que não fiz enquanto eu estava vivo. Enfermidade. Poxa, eu sou tão pequeno, tão incapaz diante dessa doença que está me consumindo. Quantas e quantas são as pedras que pesam sobre a fragilidade humana, diante das quais, com a nossa própria força, nós só sucumbimos. Precisamos da ajuda de Deus em todos os momentos para remover as pedras. Como a história daquele menino
cujo pai disse: meu filho, tira essa pedra que tem aqui do lado da nossa casa, porque eu quero fazer um caminho para passarmos. E o menino foi, depois de mais de meia hora, disse: pai, não dá. Eu já tentei de tudo, já empurrei com um pau, já tentei tudo e a pedra não sai dali. O pai, sorrindo, olhou para ele: você não tentou tudo ainda não. Você não pediu minha ajuda. O pai está aí para nos ajudar a remover todas as pedras. Jesus continua com muito amor olhando dentro dos teus olhos, dentro dos meus olhos, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, estressados, deprimidos, sem esperança, eu vos aliviarei. Ele é o ressurreto, Ele é o Todo-Poderoso. A razão humana, ela não quer crer na ressurreição. Satanás continua colocando muitos e muitos obstáculos para que as pessoas não creiam na ressurreição. O apóstolo Paulo, no texto de hoje, em 1 Coríntios 15, ele estava enfrentando problemas para as pessoas pessoas ali em Corinto que não criam na ressurreição, e ali havia dois grandes problemas: a filosofia e os saduceus. A filosofia falava do dualismo, falava em matéria e espírito, e dizia que quando a matéria morre, o espírito se junta ao grande espírito do universo. Isso era um problema. E os saduceus simplesmente diziam que morreu, acabou. Não criam na ressurreição. Hoje também, a filosofia diz que o corpo é matéria e energia. Quando a matéria morre, resta apenas a energia. Hoje em dia nós temos a doutrina do milenismo, onde dizem que as pessoas serão arrebatadas, os cristãos, e os outros ainda ficarão aqui para uma nova oportunidade de 1000 anos. Temos a doutrina dos espiritualistas que acreditam na reencarnação e dizem que a matéria, o corpo é a prisão do espírito, que quando a pessoa morre, esse espírito é liberado e ele vai reencarnando e se purificando. Temos talvez a mais imaginativa de todas elas, que é a da recriação, que é a dos testemunhos de Jeová, que dizem que o corpo de Jesus na verdade não ressuscitou, ele se tornou um gás e vai ser recriado assim como todas as outras pessoas. Queridos irmãos e irmãs, a Bíblia não fala em recriação, a Bíblia não fala em reencarnação, a Bíblia fala em ressurreição. Como acabamos de confessar no credo, nós cremos na ressurreição da carne. Cristo ressuscitou-se verdadeiramente, assim ele se mostrou vivo. Diz o apóstolo Paulo no texto de hoje, de uma só vez para mais de 500 pessoas. E Paulo disse: vocês podem comprovar isso porque muitos deles ainda estão vivos. Estavam vivos na época de Paulo. Cristo comeu, Cristo bebeu, Cristo deixou-se tocar, disse: Tomé, toca aqui para ver que sou eu mesmo. Ele estava ali em carne. Páscoa é vida. Páscoa é a certeza da ressurreição da carne. Jesus disse assim: como eu vivo, todos vós que credes em mim, ressuscitareis e vivereis. O apóstolo Paulo enfrentou muitas pessoas que queriam entender, colocava a razão acima da fé. A fé continua sendo atacada. O Evangelho anuncia ao pecador que há perdão e vida após a morte somente em Cristo. Esta é a mensagem da Páscoa. Esta é a mensagem da igreja cristã. E esta é a mensagem que Satanás ataca. Negar a ressurreição é negar a fé. A graça de Deus nos dá a oportunidade de um novo recomeço, uma nova vida. Diz Jesus: quem crê em mim não permanece morto, mas ressuscitará e terá vida eterna. Queridos irmãos, quem não crê na ressurreição, continue em pecado, continue
continua na escuridão e continua tomando para o inferno. Heresias precisam ser identificadas e combatidas, porque elas infectam a mente e são mais nocivas do que as doenças do corpo. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 2,17, que as heresias corroem como um câncer, matam, levam as pessoas para longe da verdade. Só há um remédio que cura, é o Evangelho. Ide, anunciai, disse o anjo. Diz Jesus a cada um de nós: ide, proclamai o Evangelho a toda criatura. Eu vivo, vós também vivereis. Esta é a missão da igreja. Quem tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, esse tem a certeza da vida eterna. Páscoa é dia de celebrarmos a vitória da vida sobre a morte. Jesus foi paciente com os discípulos. Ainda permaneceu depois da sua ressurreição 40 dias com eles, para que eles pudessem crer. Ele de fato estava lá. Jesus continua sendo paciente comigo, contigo e com todos os seres humanos. Ele continua vindo a nós. Sempre de novo o Evangelho é pregado. Ele continua vindo através do batismo, da Santa Ceia, em cada culto, dando o seu perdão, dando-nos a oportunidade de crermos. Ele continua chamando, perdoando, acolhendo e capacitando para testemunharmos a nossa fé nele. Ele continua removendo pedras para a salvação de muitos. Feliz Páscoa. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus.